Agora aqui no Brasil, vamos falar sobre a situação da Carla Zambelli, deputada federal do PL de São Paulo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, enviou à Comissão de Constituição e Justiça da Casa a condenação no Supremo Tribunal Federal contra a deputada Carla Zambelli. A sentença final da primeira turma prevê 10 anos de prisão, multa, perda do mandato e inelegibilidade de Zambelli, condenada por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A perda do mandato, no entanto, deve passar por uma análise na Câmara dos Deputados. O tema já foi alvo de disputa nessa semana, porque, primeiramente, o Motta disse que a mesa diretora da casa avaliaria a situação da Carla Zambelli, depois mudou de ideia, disse que sim, vai remeter ao plenário essa decisão. Cobrado pelo PL, né? Ele voltou atrás em relação a essa informação. Vamos trazer para cá a advogada Juliana Bertoldi, que está conosco. Ela é professora da PUC do Paraná e vai trazer mais contexto e análise, né, para a gente destrinchar esse fato. Juliana, bem-vinda, bom dia. Bom, Hugo Motta voltou atrás. Do seu ponto de vista, tá certo que isso seja feito? Quer dizer, é o plenário que tem que analisar a situação da deputada, mesmo já condenada pelo STF? E, na tua avaliação, qual deve ser o futuro da Zambelli? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Sádia. Bom dia, Sakamoto. Sempre um prazer estar com vocês. Bom, a leitura me parece adequada de que essa análise deve ser realizada, sim, pelo plenário. Por mais que a gente tenha já uma decisão condenatória, que essa própria decisão traga ali no seu dispositivo, né, a possibilidade, consulto ela aqui, de emissão de documento pela mesa diretora da casa sem necessidade de ir no plenário, a perda de mandato ela tem um rito constitucional a ser seguido, né? Então é muito importante que esse rito seja de fato seguido para que a gente não tenha futuramente uma eventual alegação de que houve uma perseguição política, de que a decisão judicial ela acabou adentrando ali o que seria a competência do plenário. Então me parece que o encaminhamento mais adequado é de fato o encaminhamento para o plenário. É muito incômodo, né, quando nós temos esse atravessamento político ali junto com a questão judicial, mas fato é que toda essa construção constitucional ela foi feita justamente para a gente evitar o que aconteceu no período da ditadura, da gente ter ali decisões unilaterais, sem controles de equilíbrio entre os poderes. Então, essa chancela, vamos colocar assim, por parte do plenário é extremamente importante. O que deve acontecer agora essa movimentação política, né, em favor ali da Carla Zambelli por parte dos correligionários do seu partido, das pessoas que ainda a apoiam em alguma medida, mas a sentença é bastante robusta, a situação é muito grave, né, a situação ficou comprovada no processo esse que já tem decisão, então posso comentar dessa maneira bastante peremptória. Então eu não acredito de verdade que mesmo passando pelo plenário a gente vai ter uma reversão. Sakamoto. Boa tarde, olha, Você acha que só eu... Ele soltou o boa tarde, eu fui atrás no boa tarde também, porque ele está acostumado. Bom dia. Faz tempo que o dia começou. Não, é porque como o Diego é sempre da tarde, então ele acaba, na verdade... eu abri o programa hoje desejando uma boa tarde, né? E agora o Sakamoto me acompanhou. Toma, mané. Então é o seguinte, professora, bom dia, né? Uma pergunta, o plenário, a mesa diretora da Câmara dos Deputados poderia simplesmente esperar cassar o mandato dela por falta, né? Porque assim, ela pediu licença, mas daqui a algum tempo a licença dela vai ser caduca e ela poderia ser cassada por falta também. Ou seja, de certa forma, ao primeiro falar que, olha, vou analisar isso via mesa diretora e depois agora jogar para o plenário, na verdade o presidente Motta está deixando que aconteça uma saída política. Ele está, na verdade, ele quer uma manifestação do coletivo, é isso? Me parece que sim, Sakamoto. E eu digo que não necessariamente essa saída é uma saída ruim, né? É claro, essa questão da falta, toda vez que a gente vai pensar em tirar um mandato eletivo, isso é muito grave, né? A gente precisa começar por aqui. Sendo uma pessoa por quem a gente tem respeito, de quem a gente gosta, ou seja, uma pessoa que a gente não gosta, que a gente tem alguma questão política, fato é que a retirada do mandato eletivo é algo muito
grave, né? Porque a pessoa está lá representando uma parcela significativa da população. Então, toda vez que a gente vai pensar em retirada do mandato eletivo, é fundamental que a gente pense se todas as medidas foram adequadamente tomadas. Então, mesmo que a gente falasse aí da questão da falta, né? Ainda assim deveria ser instaurado um procedimento para cômputo das faltas, que permitisse ali a ampla defesa dela, em que ela pudesse se manifestar, eventualmente justificar a razão dessas faltas, por mais que a gente já saiba todo o contexto, enfim, que envolve essa série de faltas por parte da Carla Zambelli, mas fato é que nós teríamos também um procedimento, né? Dentro de um regime democrático, pessoas regularmente eleitas, os procedimentos devem ser sempre instaurados. Essa saída política, do plenário tomar a decisão, ela sempre parece mais segura. E eu me lembro aqui do caso, eu tô puérpera, então minha memória não é tão boa quanto era alguns meses atrás, né? Mas o caso Daniel Silveira, salvo o melhor juízo, em que essa discussão também foi travada, né? E nós acabamos decidindo pelo plenário, o plenário acompanhou a decisão judicial. Então é muito importante que a gente tenha sempre esse cuidado de entender que os procedimentos democráticos eles devem ser dados, e essa saída pelo plenário me parece de verdade a saída mais adequada.